de supetão, saída confirmada no Flamengo, notícia aliviante saiu agora, Flamengo vai direto na CBF, hein? Bateu de frente. Vamos falar sobre isso muito mais, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, pô, botão aqui embaixo, inscrever-se, achando o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira, toca então, vem comigo, Bruno Negro, vamos às notícias do Flamengo, meus amigos e minhas amigas, encerrou a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e, rapaz, a turma lá de cima, né? Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, meio que lavaram as mãos para essa rodada, né? Porque o Flamengo protagonizou aquele papelão, né? Além de perder e jogar daquela forma. O Palmeiras, de certa forma, teve um papelão na sua casa, lotada, empatou com o Vitória. E o Cruzeiro empatou com o Juventude, quase perdeu, hein? Foi 3-3, eu assisti ali a metade pro final do jogo, já tava 3-2, o Cruzeiro empatou, mas não conseguiu a virada não. Então, dos três ali, todo mundo perdeu, até o Mirassol que tá ali na 4ª colocação, acabou empatando, beleza? Assim, ter esse tipo de rodada a menos, ninguém praticamente se movendo, tudo bem que a distância para o Flamengo diminuiu, mas meio que é bom para o Flamengo, apesar da patética atuação que o Flamengo teve, né? Se a gente for ver, na 34ª rodada do ano passado, o Botafogo tinha 69 pontos, foi campeão. Nessa rodada de 2023, o Palmeiras tinha 62, foi campeão. Nessa rodada, em 22, o Palmeiras tinha 74, foi campeão. Em 21, o Atlético foi campeão. Em 19, o Flamengo foi campeão, já tinha 81. Olha isso. O Flamengo em 2019, nessa rodada, já tinha 81 pontos. Impressionante o velhinho, né? Em 18, Palmeiras 70, o Corinthians 68 em 17, Palmeiras 70 em 16 e em 15, o Corinthians 76. Então, desses anos que eu falei para vocês, vocês repararam que eu não citei 2020, porque apenas 2020, quando o Internacional tinha 66 nessa rodada, ele não foi campeão. Então, se a gente olhar o passado, geralmente, pelo menos no passado recente, do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, quem tem essa pontuação na 34ª rodada que o Flamengo tem no caso, dificilmente não ganha o título. E espero que seja assim esse ano, porque esses dados aí, se o Flamengo não correr atrás, não querem dizer absolutamente nada. Aliás, eu só pontuei de forma bem superficial mesmo, para não parecer choro, o pênalti do Thiago Silva. O pênalti claro, né? A pancada que ele dá ali, né? No Bruno Henrique. E aí, ontem, meus amigos, por volta das 11 horas da noite, quase entrando ali, né, na madrugada, o Flamengo soltou uma nota. O Flamengo manifesta indignação com mais um erro absurdo e grave do VAR, sob responsabilidade do senhor Wagner Hillway, no clássico contra o Fluminense. O lance envolvendo Bruno Henrique e Thiago Silva, ignorado pelo árbitro de vídeo, configura quebra evidente de protocolo e foi notícia no Brasil e no exterior, arranhando mais uma vez a imagem do futebol brasileiro. De fato, teve portais de fora do Brasil repercutindo isso. Mas calma que eu vou falar para vocês o que eu acho dessa nota do Flamengo. Não é a primeira vez que erros como este acontecem contra o Flamengo quando o Hillway está na cabine. Verdade. O que agrava ainda mais a situação. Os áudios divulgados pela CBF deixam claro que Davi Lacerda, o árbitro de campo, conduziu bem a partida, mas foi prejudicado pelo seu colega. O Flamengo reconhece os esforços recentes da CBF para elevar a qualidade da arbitragem brasileira e acredita que, com alguns ajustes, os resultados serão cada vez mais visíveis. Olha, vou pontuar duas situações sobre essa nota aqui. O senhor Wagner Hillway, ele já foi árbitro de campo.
Eu sempre lembro essa história aqui. Quando ele foi árbitro de campo, teve um Flamengo e Vitória. Pode buscar, né? Tá mentindo, busca aí, pra você ver se é mentira. Flamengo e Vitória jogaram uma partida no Barradão, na primeira rodada, Campeonato Brasileiro 2018. O Everton Ribeiro tomou uma bolada na cara. O Wagner Ribeiro, o árbitro de campo, não tinha VAR ainda. Ele deu o pênalti pro Vitória. E além de dar o pênalti pro Vitória, falando que a bola bateu na mão, sendo que bateu na cara do Everton Ribeiro, ele expulsou o Everton Ribeiro. Então, se o Wagner Ribeiro hoje é VAR, é porque ele é muito ruim. Já que ele é muito ruim, ataca pro VAR, porque pelo menos lá ele tem um replay. Mas esse senhor, ele é tão ruim que nem com o recurso do replay ele consegue distinguir o que é falta, o que não é falta. Ele é muito ruim. Não obstante, apesar disso, a nota do Flamengo também não pode, de maneira nenhuma, fazer uma cortina de fumaça a atuação do Flamengo e o pessoal só focar na arbitragem. Não vamos cair nessa. E tem um outro ponto. Sabendo que faltam 4 rodadas para acabar o campeonato, o Flamengo naturalmente também precisa se posicionar de maneira enfática e clara para jogar pressão mesmo. Que isso, Pedrão? É o método dos palmeirenses. O Flamengo tem que utilizar o mesmo. Faltam 4 rodadas. Cada detalhezinho é importante nesse momento. Então, para mim, tem essas 3 situações. Wagner é horroroso, realmente. Isso não pode virar cortina de fumaça. E tem que pôr pressão. Faltam 4 jogos. Não tem jeito. E, ao que tudo indica, vamos até as rodadas finais aí do Campeonato Brasileiro, né? Bom, vamos avançando aí, pessoal. E aí, uma pessoa do Flamengo me alertou, pô, Pedrão, o time jogou cheio de desfalque, veja o Palmeiras, durante a data FIFA também sofreu, não ganhou perdeu, melhor dizendo, pro Santos, empatou com Vitória em casa. Tudo bem, tem os desfalques, mas não é só os desfalques. A atuação, a entrega do time no jogo de ontem, de antes de ontem, aliás, né? Que já passou, ainda bem, vai passando, e ainda bem que amanhã já tem outro jogo, que é o Red Bull Bragantino, para não para jogar logo e tentar, lógico, somar os 3 pontos, mas emplacar uma outra visão, né? Uma outra visão desse time do Flamengo até para a decisão da Libertadores, né? Quem apita Flamengo e Red Bull Bragantino, jogo esse válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, é Fernando Antônio. É um árbitro novo, árbitro jovem. Ele apitou o 3-0 Flamengo diante da equipe do Sport. Eu não tenho muitas reclamações a fazer a ele. Eu não tenho opinião formada ainda sobre o rapaz. Ele está começando na arbitragem. Parece que foi o primeiro jogo relevante de uma equipe, enfim, está lá nas primeiras colocações que ele apitou, foi o Flamengo. Era um jogo mais tranquilo, né? Porque era o Flamengo no Maracanã contra o Sport, que a Lanterna já estava quase com os 4 pneus arriados ali. Agora é um jogo mais casca grossa, né? Porque o Flamengo, o Red Bull Bragantino, não é o Sport, né? O Flamengo venceu no primeiro turno na casa dos caras, 2-1, mas apertado, desde 96 não ganhava lá. Geralmente no Maracanã o Flamengo consegue resultados positivos, mas é jogo duro. Tem bons jogadores, tem o John, né? Tem aquele goleiro Cleiton lá que sempre vira o Manuel Neuer contra o Flamengo, contra as outras equipes, falha com a beleza. Agora, contra o Flamengo, vira sim o Manuel Neuer. Então, não é jogo fácil. Espero que o rapaz apite bem. Rapaz, voltando à questão do pênalti, que eu deveria ter agregado isso lá atrás, quando eu falei,
Até o tricolor Felipe Melo, que detesta o Flamengo, comentarista da Sport TV, se revoltou, dizendo que foi pênalti claro pro Flamengo. Rapaz, até o Felipe Melo. E olha que era contra o Fluminense, hein? Ah, ele é Flamengo, Pedro. Não, ele jogou no... Ih, essa história, rapaz. Flamengo o quê? Impressionante. Pra você ver como foi. Poderia ser clubista ali, né? Mas foi tão claro e evidente, mas... Esquece. Também no chorão é negócio de Botafogo. Pessoal, o Jorginho, em entrevista à Libertadores, a Conmebol, ela vai realizando entrevistas, né, pré-decisão, né, é sempre assim, com jogadores do Flamengo, com jogadores do Palmeiras. O Jorginho, dessa vez, foi um dos selecionados ali para conversar com a Conmebol durante uma entrevista pré-final da Libertadores. Jorginho falou sobre a sensação de disputar uma final de Copa Libertadores da América. Ele falou o seguinte: eu cresci assistindo a Libertadores e ao Brasileirão, então é algo nostálgico, que me leva à infância e às memórias que eu tenho. É algo muito grande para mim. É um sonho, falou Jorginho em entrevista à Libertadores. Ele voltou ontem, entrou ali no segundo tempo, vai conseguir pegar aí um ritmo de jogo já para estar na ponta dos cascos aí para a decisão da final da Libertadores do próximo dia 29, que, pasmem, meus amigos, como passa rápido o tempo. Faltam 8 dias para a final da Copa Libertadores. 8 não, é 8, isso mesmo, 8. 8 dias e faltam 6 dias, tá? Para que eu viaje ali. Então falta menos de uma semana para a gente embarcar nessa viagem e que, se Deus quiser, tudo dando certo, Flamengo jogando bem, voltar com essa taça mais uma vez de Lima. Eu estava em Lima em 19, foi fantástico, foi mágico, e espero que mais uma vez isso aconteça. Mas tem que corrigir essa história de entregada de paçoca aí, hein, Felipe Luiz, porque tá feia a coisa, viu? Indicada melhor clube do mundo. Ao lado de Bayern de Munique, Chelsea, Liverpool, Paris Saint-Germain, Flamengo aparece entre os indicados ao prêmio de melhor clube do mundo no Globe Soccer Awards. Acho que é assim que se fala. Sinceramente, esse prêmio aí não vale nada. O Flamengo não é mesmo que seja eleito, não é o melhor time do mundo. A gente vê as atuações aí. Acredito até que tá ali entre os melhores. Da América do Sul, junto com o Palmeiras, briga aí pelo topo. Não tenho dúvidas disso. Mas tem muita coisa ainda para melhorar, para qualificar. O próprio elenco, na questão da zaga é escasso, no ataque, quando a gente fala de centroavante, tem um que é fantástico, mas aí os outros, o Bruno Henrique melhora um jogo ou outro, mas oscila bastante. O Juninho, o treino não é tão bom assim, e além disso, o treinador não dá oportunidade para o Juninho jogar. É um negócio assim absurdo. Tá dando agora, né? Porque não tem outro jeito, né? Enfim. Pessoal, outra notícia boa. Ontem, na quinta-feira, o De La Cruz participou ali de parte do treinamento do Flamengo. Ele segue com dores no joelho. O uruguaio foi desfalque nos últimos jogos e vive a expectativa de, quem sabe, estar disponível para esse confronto diante da equipe do Red Bull Bragantino no Maracanã. O Flamengo precisa dele. Por que precisar dele? Porque não tem Pulgar, não tem Saúl. E mesmo que tivesse o Saúl, o De La Cruz está jogando melhor do que o Saúl nessa altura do campeonato. Apesar das lesões, apesar das dores, enfim, que ele tem crônicas ali no joelho dele. Então, assim, tomara que ele esteja disponível. Que aí você resolve ali, você bota Jorginho e De La Cruz. Ou, senão, você vai ter que botar o Jorginho e o Everton Araújo, né? Que não tem assim, não tem a qualidade igual o De La Cruz, mas, cara, vai fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? É o que tem, né? Pelo menos já vai ter a Arrascaeta ali, de meio armador, para armar, porque o time do Flamengo, se é um Arrascaeta, tem um aproveitamento pífio também, né? Ainda tem isso, que aliás,
Ele que é vice-artilheiro, o Caio Jorge até deu uma isolada aí. Que marcou 2 gols, né? Contra o Juventude. Foi acho que a 19, né? 19 gols. O De Arrascaeta tem 17, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas é impressionante, um meio-campista, né? Nem atacante, tudo bem que ele tá jogando mais próximo da área, ter esses números no campeonato, beleza? Pessoal, avançando aí, o Saul deu uma entrevista ao The Touchline, né? Que é um portal de notícias da Inglaterra, né? Do Reino Unido. Ele jogou no Chelsea lá. E ele falou sobre a experiência dele no Campeonato Brasileiro. Ele falou: o Brasil está muito atrasado em termos de arbitragem, qualidade do gramado, principalmente na arbitragem é muito diferente. O nível no Brasil também é muito mais baixo. Deram um cartão para o Memphis Depay por pisar na bola, não faz o menor sentido. Olha, no que tange a arbitragem e a qualidade do gramado, de fato, ele tem toda a razão. O nível do Brasil, aí falando de futebol, não sei se ele quis falar nessa segunda frase, nessa segunda situação sobre isso, também é abaixo da Inglaterra. Agora, se é tão abaixo assim, o nível de futebol, ele tem que se destacar mais, né? Porque chegou, se destacou, jogou bem, aquela coisa toda, mas nos últimos jogos, cara, assim, futebol paupérrimo. Tem que melhorar, tem que trabalhar, tem que melhorar, porque ficou realmente abaixo. Pessoal, o Bruno Henrique, após o low kick, após a pancada, né, a canelada que ele toma ali na panturrilha e a arbitragem caga absolutamente pro lance, teve inicialmente uma preocupação ali com ele, do departamento médico, mas ele foi reavaliado, passou por um exame de imagem, ressonância magnética, não tem lesão, tá? Não tem nenhum problema, tá? Absolutamente nenhum problema. Ele só sentiu dores no momento ali e pediu para ser substituído. Para tu ver. O cara tomou uma pancada, teve que ser substituído, porque não tava dando. Vai ter que pôr gelo aí, mas galho fraco, já vai estar disponível aí pro próximo jogo. Agora, quebrou. Porra, quebrou. Aí eu tô forçando, mas deve ter feito um tostão ali, deixou roxo a perna do jogador e o árbitro simplesmente ignorou. Pessoal, o negócio é o seguinte: cria desperta interesse da Premier League. O Brentford, da Inglaterra, demonstra interesse na contratação de Iago, zagueiro do Sub-20 do Flamengo. O clube inglês avalia apresentar uma proposta na próxima janela de transferências ao zagueiro. A informação do meu grande amigo Flazoeiro. Ele tem 20 anos, vive o último ano dele de base e tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2026. E o Felipe Luiz, realmente, não posso dizer que as chances do Iago não é nem que são escassas. Elas não existem. Né? Não existem. Teve no Carioca lá atrás, depois. Pessoal, agora tá confirmado, viu? Tá confirmado. Pablo acertou o contrato de fato aí, pré-contrato praticamente, pré-contrato assinado com São Bernardo para a temporada de 2026. O zagueiro não foi aproveitado durante a temporada, vai reforçar o clube paulista já no Paulistão e durante a Série B do Campeonato Brasileiro. O São Bernardo estava até disputando aí para tentar subir para a primeira divisão, mas não conseguiu aí o acesso. Então o Pablo vai jogar a segunda divisão no próximo ano, dando um alívio ali na questão salarial, porque o salário dele não é barato, né? E é de um jogador que não produz para a equipe. Aí também, assim, não é culpa dele contratar o cara, o treinador agora não quer o cara, e eu realmente acho que ele não se encaixa no jogo nosso. Mas vai embora. Já está definido, vai embora. Pessoal, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like. Tamo junto, saudações rubro-negras.